Amém, queridos, bom dia, graças e paz. Abra sua Bíblia em Zacarias, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 8. Eu vou estar lendo aqui na versão viva, e os irmãos acompanhem a sua versão. Diz assim a palavra do Senhor, Zacarias, capítulo 2, versículo 8. O Senhor da glória me enviou para lutar contra as nações que os oprimiram, porque quem faz mal a vocês, toca na menina dos olhos do Senhor. Pai, nós queremos glorificar a Ti nessa manhã. Pai, colocar os nossos corações diante de Ti. Abrir, Senhor Deus, o nosso coração, Pai Santo, querido, o nosso entendimento, Senhor Deus, que o Senhor possa nos usar de uma forma sobrenatural. Fale conosco, Senhor Deus, nessa manhã, Pai. Te revela para nós de uma forma, Senhor Deus, particular, individual, pessoal, Senhor Deus, para que entendamos perfeitamente o que o Senhor quer agir e fazer em nossas vidas, Pai Santo querido, como o Senhor quer nos usar nessa cidade, por onde nós passarmos, Pai, que o Senhor realmente venha assim com Teu poder sobre nós, Pai Santo querido, Deus, ensinando, Senhor Deus, o nosso caminho, Senhor Deus, aleluia, Pai, direcionando os nossos passos, e que a Tua graça, Senhor Deus, seja derramada sobre esse lugar, sobre essa igreja, sobre as famílias representadas nessa manhã, Pai, e que possa atingir, Senhor Deus, cada casa, Senhor Deus, Pai Santo querido, em particular, do povo que reúne aqui, Senhor Deus, e também oramos para que a Tua palavra, Senhor Deus, continuamente, Senhor Deus, chegue em cada casa, Senhor Deus, nessa comunidade, adentrando os lares, os corações, transformando vidas. Pai, nós queremos realmente, Senhor Deus, ver as pessoas chegando nesse templo, Senhor Deus, Pai Santo querido, por aquilo que elas têm ouvido, pela Tua palavra que tem sido levada, pelos louvores que elas têm, Senhor Deus, ouvido, Pai Santo querido, que tem quebrantado o coração e tem transformado as suas vidas. Nós oramos, Pai Santo querido, te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Fica à vontade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero estar falando com os irmãos sobre esse texto de Zacarias e também alguns outros textos que nós vamos estar abordando. E o título dessa mensagem é Quando o Menino Chorar. Quando a palavra diz que aquele que faz mal a vocês, toca na menina dos olhos do Senhor, dos olhos de Deus. A menina dos olhos, ou íris, ou pupila, é um orifício que tem nos nossos olhos muito, muito fofo, é muito sensível, por onde a luz entra e vai até a retina, para nos trazer essa perfeição que nós temos. E Deus fala do seu povo que esse povo que Ele tem, como seu povo, é assim, precioso, fofo. Algo que se você realmente tocar faz mal, e Ele vai se incomodar com isso. E nós vamos ver algumas passagens em que isso aconteceu e que Deus assim prontamente se manifestou, e Ele vai continuar se manifestando pelos séculos, pelos anos vindouros, até que Ele venha buscar o seu povo. Isso é muito interessante. Em 2003, quando eu estava voltando, trabalhava nessa época em Rio Branco, Visconde do Rio Branco, morava em Viçosa, estava voltando de ônibus ao entardecer, março de 2003. E no ônibus eu estava ouvindo alguém falando assim, olha, o Iraque foi invadido, foi bombardeado, começou a ser bombardeado. E eu fiquei imaginando, naquele momento eu sentia assim, um pesar muito grande, sabe? Cheguei a ficar emocionado naquele momento e imediatamente eu ouvi uma voz assim, quando o menino chorar. E eu cheguei em casa, compartilhei isso com Beth, ia entardecer. E depois a gente foi lembrar realmente daquele episódio lá de Ismael. E aquele povo, queridos, Iraque, onde foi bombardeado em 2003 pelo presidente então Bush, é um país árabe. Alguns comentaristas dizem que eles são descendentes de Ismael, diretamente descendentes de Ismael. E se você vê, por exemplo, a situação a partir daí, já havia acontecido em 2001, 90, final de 90, início de 91, também quando eles invadiram o Iraque. Queridos, e muitas pessoas, muitas famílias, milhares de crianças, dezenas de famílias foram ceifadas por aqueles bombardeios. A desculpa era que eles tinham armas em massa, em destruição em massa, e eles não tinham nada.
Não havia nada, não havia coisa nenhuma que pudesse destruir, ameaçar os Estados Unidos, qualquer outra nação. Eram simplesmente pessoas pobres, necessitadas, querendo sobreviver naquela terra tão difícil. E eu fico imaginando assim que, a partir daí, a gente vê uma sequência de situações se desencadeando para os Estados Unidos. Culmina lá em 2008 com aquele problema todo, aquela crise enorme, e a gente vê assim um país cada vez mais sendo consumido por isso. Povo de Deus são pessoas intocáveis. Às vezes você imagina que isso traz também, não só para a questão povo de Deus, mas traz para o indivíduo. Não só para a questão da igreja, mas também traz para o indivíduo. Qualquer pessoa que você tocar, que você fizer alguma coisa contra ela, você está tocando na menina dos olhos de Deus. Algo muito sensível. Não sei se tem aqui algum oftalmologista. Não tem. Mas assim, algo muito sensível. E a gente precisa realmente atentar para isso, queridos. E nós vamos ver algo nesse sentido. Uma coisa muito importante é que nesses momentos de desespero que nós temos, algumas vezes, aflição, angústia, sofrimento, ficamos cegos, muitas vezes desordenados, física, mental, espiritualmente. E aí a gente começa a procurar refúgio. Procurar alguma coisa que nos satisfaça, procurar algo assim que venha realmente nos tirar de tudo isso que nós passamos. Algumas pessoas, elas começam a gemer, elas começam a gritar, elas começam a falar aquilo que elas sentem, e outros ficam quietos. Não tem reação nenhuma, ficam apáticos. Elas não reagem. Elas têm essa sensação de que elas não podem fazer nada. Mas nós podemos, em Cristo Jesus. Nós podemos em Deus, nós podemos pelas promessas que Ele tem realmente a nos dar e em nosso favor. Gênesis, eu quero que você abra comigo 21. Capítulo 21, versículos de 15 a 17. Gênesis capítulo 21, versículo 15 a 17. Diz assim a palavra do Senhor. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos, e afastando-se foi sentada defronte à distância de um tiro de arco, porque dizia, assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Depois, porém, ouviu a voz do menino. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu Agar, ele disse, que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino de onde está. Ergue-te, e levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Há uma promessa, havia uma promessa e há uma promessa para esse povo, que eles chamam de árabes. Havia uma promessa e há uma promessa para esse povo que ele chama de igreja. Não é diferente. E é interessante, queridos, que lá no capítulo 16, também do Gênesis, versículo 10, Deus havia dito para ela, feito a mesma pergunta, para onde você vai, Agar? O que você vai fazer? Esse menino, ele será pai de numerosa nação, grande povo. Capítulo 17, versículo 20, ele diz assim, olha, ele vai gerar 12 tribos, 12 príncipes, e será uma grande multidão. Muitas vezes, quando nós estamos desesperados, nós não atentamos para aquilo que Deus fala, para as promessas de Deus. Ficamos numa aflição tão grande, num desespero tão grande, numa angústia tão grande, um sofrimento tão grande, que a gente realmente não atenta para aquilo que Deus fala em nosso favor. Deus já havia dito para ela que não se preocupasse. Mas diante daquela situação que se vê, o anjo aparece para ela e fala assim, olha, Agar, serva de Sara, esse menino que vai nascer de você, ele tem algo a receber. Nesse episódio, quando ela é despedida por Abraão, que ela sai caminhando por deserto, ela esqueceu daquilo, não lembra mais.
Assim, muitas vezes também nós não lembramos das promessas feitas por Deus para as nossas vidas. Muitas vezes nós ficamos nos derramando, chorando, lamentando. Muitas vezes nós acreditamos até a Deus a responsabilidade por aquilo que nós estamos passando, esquecemos daquilo que Ele nos fez, aquilo que Ele nos assegurou. Foi o que aconteceu. Ao invés de ela crer nisso aí, a palavra diz que ela deixou o menino debaixo de uma árvore, se afastou 200 metros e ficou. Não queria ver a criança morrer. Quantas vezes nós temos deixado de mão as coisas que vêm? Quantas vezes nós dizemos não podemos, não tem como fazer, eu desisto, eu levanto a bandeira, eu realmente não posso fazer nada, e as coisas vão acontecendo e nós não podemos interferir. Mas Deus vai nos mostrar que nós temos que interferir nisso aí. Deus realmente nos levanta para isso, queridos. Uma coisa interessante, Deus tinha feito promessa para Israel, nesse versículo, para Ismael melhor. Agar, serva de Sarai, o anjo pergunta para ela, de onde vens, para onde vai? O anjo de Deus, que era o próprio Cristo, a palavra diz que não era um anjo, era o anjo de Deus. Ele fala com ela, qual é o teu problema? Por que você chora? Por que você chora? Repetidas vezes, não temas. Deus ouviu o clamor, o gemido, a aflição do menino. Outra coisa, Deus inclinou os ouvidos aos seus clamores e compadeceu-se deles, supriu as suas necessidades. Deus promete livrar Ismael dos seus opressores. Assim, da mesma forma, Deus fala conosco. Essa demanda é muito grande. Esse pesar é muito grande, esse sofrimento é muito grande, mas eu estou contigo. Por onde você andar, eu estou contigo. Não te assuste, eu sou o teu Deus. Eu te pego pelas mãos, eu te levanto, eu te sustento, eu sou o teu Deus. Talvez não é fácil a gente, quando vem o sofrimento, realmente não é fácil. E a palavra diz, queridos, que quando esse menino chorou, Deus ouviu a voz do menino. Algumas versões diz quando ele gemeu, ou quando ele suspirou. Ele estava sem água, estava sem alimento, alguns dias, não tinha força mais para gritar. Quem já foi mãe de parto normal aqui? Amém. Poucas irmãs. Mas você sabe o que é uma dor de parto. Tem momento que realmente, para a mulher é difícil. Aquele momento das dores, da contração. Né? Mas então assim, era esse gemido dele, era essa dor que ele sentia, essa aflição que ele sentia. Alguns comentários dizem que a aflição dele era tão grande, que ele não tinha como gritar. Então ele gemia, ele suspirava. E dos céus Deus ouviu a voz do menino. E fala para o anjo, olha, vai lá, socorre aquela criança. Reforça para ele que eu tenho promessas. E Deus fala conosco isso. Meu servo, eu tenho promessa para você. Minha filha, eu tenho promessa para você. Filha, eu estou juntando suas lágrimas. Quantas vezes, querido, nós vemos irmãs, irmãos, chorando por filhos, por marido, por esposas, filhos chorando por pais. Isso não passa despercebido, isso não cai por terra e fica no esquecimento. Deus se lembra disso. Deus vai sempre se lembrar disso. Êxodo, capítulo 2, versículo 23, um pouco à frente. (23 a 25), Êxodo capítulo 2, 23 a 25. Diz assim a palavra do Senhor. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão e por causa dela clamavam, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Mais um momento, eles estavam sendo perseguidos, eles estavam sendo oprimidos naquela terra. Durante tantos anos eles passaram tendo
sendo escravos, mas tendo realmente assim o favor de Faraó. No momento que esse rei, esse Faraó morre, a palavra diz que eles começaram a ser oprimidos na totalidade. Isso era tão grande, mais uma vez, a opressão era tão grande, o desfavor era tão grande, que eles não tinham como gritar. A palavra diz que eles gemiam. A palavra não diz que eles oravam. Tem momentos que você não tem força para orar. Você só suspira. Ou você geme. Ai, ai. Você não tem força realmente para nada. E eles estavam dessa forma. Mas Deus, mais uma vez, ouve a voz do menino. Dos céus, Ele ouve a voz dos meninos. Ele lembra, não é que Deus tenha tido amnésia, mas Ele lembra da aliança que Ele havia feito com Isaac, com Abraão, com Jacó. E Ele providencia realmente ali um libertador. Uma pessoa que Ele estava preparando durante 80 anos. 40 anos no palácio de Faraó, 40 anos no deserto, aprendendo as coisas do deserto. Deus, quando vai te usar, querido, Ele já te preparou. Se Ele te mandar para o Afeganistão, Ele te preparou para isso. Deus não faz nada que não seja realmente preparado por Ele. Vai te treinar, Ele vai te capacitar, Ele vai te habilitar, Ele vai equipar você para fazer aquilo que Ele quer. Você não vai de qualquer jeito. Então, a palavra diz, tão grande era a opressão, de longa duração, que eles não tinham forças. Deus bradou, Deus lembrou da sua aliança, que os tiraria da terra em que não fosse deles. Essa promessa, quando ele diz que Deus se lembra da sua promessa, o lugar em que Abraão, Isaac e Jacó pisaram, terra prometida, Canaã. Ali no Egito não era a cidade deles, ali no Egito não era a terra deles, o Egito não era para eles, o Egito hoje não é para nós também. Os pecados, as transgressões e iniquidades, aquilo que nos envolve, aquilo que nos afasta de Deus não é para nós. Nós já temos a certeza de que o Senhor tem uma terra prometida para nós, e nós só temos que caminhar nessa direção. A palavra diz que mais uma vez Deus ouviu o gemido desse menino e os livrou. Uma coisa interessante também, queridos, é que Deus olhou com piedade e compaixão e viu o sofrimento, as suas dores e feridas. Você já pensou que cada vez que nós somos atacados de alguma forma, feridos no corpo, na alma, nos sentimentos, nas emoções de alguma forma, Deus se lembra disso. Não toque num servo, porque você toca na menina dos olhos de Deus. Isso é fato. Um outro fator, Deus reconheceu a voz do seu filho. Todos nós, pais, mães, não interessa se nós estamos aqui no escuro ou na multidão. Quando o nosso filho clama, quando o nosso filho chora, nós reconhecemos, sim ou não? Prontamente. Assim foi Deus. Deus soube distinguir entre aquela multidão que havia no Egito, quais eram os clamores e as vozes de que filhos? Dos seus filhos. Assim Ele faz com cada um de nós. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Salmo 137, mais um outro texto, versículo 1 a 4. Diz assim a palavra do Senhor: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos, nos pediam canções, e os nossos opressores, que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o cântico do Senhor em terra estranha? Esse povo foi levado cativo para a Babilônia por desobediência.
E Deus falou que eles passariam naquele país 70 anos. Quando terminasse 70 anos, Ele traria eles de volta de novo para Jerusalém. Mas Ele deu uma ordem para Nabucodonosor. Ele disse: olha, você não toque nos meus filhos, especialmente nas crianças e nos velhos. Eles vão ficar prisioneiros, escravos durante 70 anos. Mas a minha recomendação é que você não toque nos meus filhos. A palavra diz, quando ele fala assim, que eles pediam que eles tocassem canções, não é para que eles ouvissem, porque as canções eram boas. Tocar nos seus templos, tocar nos locais onde seus deuses estavam. E Babilônia era muito idólatra. Eles faziam isso como gozação, eles faziam isso realmente como afronta para os filhos de Israel. As canções que vocês tocam em Jerusalém, toquem agora diante dos nossos deuses. Aquilo para eles era realmente uma opressão. E eles começaram a chorar. Eles começaram a gemer. E eles começaram a suspirar. Era tão grande. Eles começaram realmente a maltratar os filhos de Israel, os velhos. Eles pegavam as crianças e jogavam elas contra as pedras. E esse clamor subiu a Deus. E Deus ouviu. Deus preparou de novo um libertador para aquele povo. Um lugar improvável. A palavra diz, Jeremias 50:51, que Babilônia tinha muros muito largos. Babilônia tinha um exército fortíssimo. Os muros tinham 3 partes, altos. Mas os canais onde eles estavam eram frágeis. E foi exatamente pelos canais que os medos e os persas entraram para derrotar a Babilônia. E o povo voltar para Jerusalém. Queridos, Deus, Ele vai sempre se lembrar do seu choro, do seu lamento. Vai sempre lembrar do seu gemido, do seu suspiro. Essas coisas realmente não passam despercebidas. Lá no Malaquias, capítulo de Malaquias, quando a gente vê a palavra sobre ofertas, sobre dízimos, Deus ele fala isso para os líderes de Israel. Quando você trouxer sua oferta, eu não vou ouvir mais o choro. Eu não vou ouvir o choro da sua esposa, das suas crianças, mais do que a sua oferta. Deus não esquece disso. Ele vai estar sempre lembrando, queridos. Choravam porque seus opressores pediam que cantassem o templo dos seus deuses. Choravam porque Nabucodonosor havia ultrapassado os limites estabelecidos por Deus, oprimindo os adultos, velhos e crianças. Choravam porque eles realmente maltratavam, principalmente os velhos e crianças. E aí ele dizia assim, olha, como é que nós vamos cantar canções? Não tem como. Como é que nós vamos nos alegrar? Não tem como. Nossa cidade está distante, nós estamos sofrendo aqui. E eles imaginavam que Deus havia esquecido. Quantas vezes você já pensou que Deus esqueceu de você? Quantos sofrimentos, quantas angústias, quantos choros, e você imagina assim, Deus não está me ouvindo. Basta suspirar, queridos. Tem momento que você não tem que orar, não tem que fazer campanha, tem momento que você não tem que ler a Bíblia, tem momento que você tem que só se suspirar diante de Deus, gemer diante de Deus, para que Ele ouça, para que isso chegue os céus, para que Ele incline os seus ouvidos para você. Foi isso que Ele fez com Ismael, inclinou os seus ouvidos. Foi isso que Ele fez lá no Egito, inclinou os ouvidos para ver se aquele clamor era daquele jeito mesmo. Foi isso que Ele fez com os cativos em Babilônia. Deus é um Deus de poder. E a pergunta que nós temos, onde está a nossa fé? Em quem nós temos confiado? A quem nós temos clamado?
Onde estão os nossos olhos? Muitas vezes nós levamos isso a tantas pessoas, a tantos lugares, mas não fazemos isso para Deus. Nossos olhos estão postos em muitas coisas, mas não estão em Deus. Eu levo meus olhos para os montes, mas de lá não vem o socorro. Eu levo os olhos para um amigo mais chegado, para um líder, mas não vem o socorro. Nós precisamos realmente colocar os nossos clamores, os nossos olhos naquele que pode nos ajudar e nos socorrer. Deus, onde você estiver, deserto, debaixo de uma árvore, numa cova de leões, numa fornalha de fogo, chorando, sorrindo, se alegrando ou triste, qualquer que seja o lugar, queridos, Deus, Ele vai te enxergar e Deus, Ele vai te ver. Não tem lugar que possa assim ser diferente, impossível para Deus. Ele vai sempre estar olhando para você. Se você pensa que Ele não pode mudar a sua vida, Ele pode mudar a sua vida. Uma coisa interessante, Deus vai te libertar do jugo da escravidão. Enfermidades, doenças, vícios, problemas conjugais, financeiros, emocionais, sentimentais. Não tem nada, não tem impossíveis para o Senhor. Ele pode fazer todas essas coisas. Basta que você realmente coloque a sua cabeça, o seu coração, né, em Deus. Deus vai lembrar das suas promessas. A palavra fala em Mateus 28:20, eu estou contigo todos os dias. Nunca te deixarei, nunca te desampararei. Hebreus 13:5. A coisa demasiadamente difícil para mim, ele falou isso para Abraão. Quando Abraão riu, quando Sara riu, quando duvidaram. A coisa difícil para mim, demasiadamente difícil para mim. A coisa que eu não possa fazer. Depois, Deus chama a existência coisas que não existem. Romanos 4:17. Está difícil, você não vê porta, você não vê solução. Quem fez os céus e a terra? A palavra diz que Deus criou. No princípio Deus criou Deus. Criar é fazer de matéria não existente. Ele não precisa de matéria existente. Ele não precisa realmente de uma circunstância para te abençoar. Basta que você clame. Salmista, quando ele fala assim, cria em mim um espírito inabalável, reto, ele está falando assim, olha, volta de novo, faz de novo de matéria não existente, aquilo que eu perdi. Muitas vezes o desespero, a angústia, o sofrimento, a aflição nos faz perder aquilo que era tão sublime. A gente não tem mais fé, perdeu a nossa fé. A gente não tem mais alegria, roubar a nossa alegria. O diabo, ele vem, a primeira coisa que ele faz em nossas vidas é roubar a nossa alegria. A satisfação de estarmos juntos, a satisfação de estarmos na casa de Deus, de cultuarmos ao Senhor. Aí nós deixamos de nos reunir, deixamos de ir à igreja, vemos problemas em todas as coisas, vemos problema em todas as pessoas, dificuldade, nós vemos tudo em tudo. E a consequência é nos afastarmos de Deus cada vez mais. Mas Ele não está limitado nessas coisas. Lá em Gênesis também, 16:13, quando Agar, ela vê aquela situação daquela criança, e ela ouve as promessas de Deus para ela, ela fala assim, olha, é verdade que eu fui vista por aquele que se vê. Deus é aquele que vê. Deu um nome a um poço lá, Deus é aquele que vê. Porque não há nada oculto, onde você estiver. Ele diz que se você estiver no abismo, lá Ele te encontra. Se você estiver no ventre de um peixe, lá Ele te encontra. Em qualquer lugar, não existe problema, não existe dificuldade para Deus. Ele pode todas as coisas. Basta que você realmente se entregue, se quebrante, busque. Basta que você se derrame diante dEle. Basta que você realmente clame para aquela pessoa certa. E Ele vai te socorrer nesse tempo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Deus é o Deus que vê. Deus é o Deus que nos ajuda. Deus é o Deus que ouve o nosso clamor.
é o Deus que nos socorre. Se não tem ninguém para socorrer, Ele vem com seus braços estendidos. Quando Ele fez a promessa, não havia ninguém maior do que Ele por quem jurar. Mas a palavra diz que Ele interpôs com juramento para que tudo o que Ele prometeu a nosso respeito se cumpra. Então, quando o menino chorar, Deus vai sempre ouvir esse choro, esse lamento, esse gemido. Deus vai sempre ouvir realmente essa voz, porque Ele diferencia, Ele conhece, Ele sabe quem está fazendo isso. Se você duvidar, no meio de uma multidão, Ele vai saber quem está clamando por Ele. E vai atender, e vai buscar. Uma das coisas muito interessantes que eu vejo, tenho assim, lido sobre Pedro, estudado sobre Pedro. E Pedro foi uma pessoa assim, com quem Deus tratou particularmente. Com quem Deus agiu na vida dele particularmente. Deus, Ele quer também agir na nossa vida particularmente. Quantas vezes a gente já pensou numa pessoa que nos protege, uma pessoa que nos tem como especial, uma pessoa que nos ama de verdade, em particular? Sabe, essa pessoa que você muitas vezes chama de amigo, com quem você pode contar todas as horas, 25 horas por dia. Pessoa, gente mesmo. Da mesma forma você pode contar com Deus. É um Deus que te protege, que te tem como especial e que trata com você de uma forma em particular. Cada um de nós é individual para Ele. Tudo que Ele faz para cada um de nós é diferente, Ele não faz em conjunto. Tem uma particularidade, é um filho diferente. Age de uma forma diferente, abençoa de uma forma diferente. É assim, queridos, que Deus age. Então, pense quando você tentar agir, tentar falar contra alguém que se chama povo, contra alguém que se chama servo de Deus. Se você está tocando na menina dos olhos de Deus. 91. Primeiro ataque que houve no Iraque. A partir dali, tem um brasileiro chamado Ivan Santana. Só para te posicionar. Especialista em aviação civil. Ele escreveu um livro chamado Plano de Ataque. Aquelas crianças, aquelas famílias, aqueles sobreviventes daquela guerra dos bombardeiros. Milhares de crianças morreram, mas aqueles sobreviventes, eles resolveram estudar, formar, ir para os Estados Unidos, aprender aviação civil, se tornaram pilotos. Quem lembra de 2001? Alguns deles estavam naqueles aviões. Muitas famílias foram dizimadas. O que isso fica para a gente? Aquilo que nós realmente fazemos, a guerra, queridos, é um negócio absurdo. Tanto essa guerra bélica, militar, quanto essa guerra de nervos, que muitas vezes nós fazemos entre nós. É um negócio satânico, maligno mesmo. Tantas famílias foram destruídas. Mas dentre aqueles sobreviventes, gerou ali pessoas odiosas, ressentidas, amarguradas, querendo fazer a mesma coisa. Milhares de pessoas morreram também naqueles ataques. Pessoas que não tinham nada a ver com aquilo. Milhares de soldados americanos, 18 anos, quando você vê documentários, realmente é para chocar o nosso coração. Foram com uma ideia de defender um país contra um invasor em potencial e não havia nada disso. Quando o menino chorar, Deus vai ouvir. Assim como Deus tem promessa para Israel. E observe que Israel durante anos, milhares de anos, vive numa região cercada de vários inimigos, mas ela subsiste como nação. Por quê? Deus se importa com aquele povo.
tira a água do deserto. Uma das maiores agriculturas irrigadas, descoberta lá. Um potencial bélico muito grande. Os maiores nobéis são israelitas. Uma quantidade enorme. Porque Deus se importa com esse menino. E Deus se importa com cada um de nós. Nós somos realmente a menina dos olhos de Deus.